Olá a todos! Quer aprender duas metodologias que salvam qualquer trabalho científico que começa a ficar meio que sem fôlego no meio do caminho? Quer aprender duas metodologias que podem tornar teu trabalho bem mais interessante, mais sofisticado e que chama a atenção para uma contribuição original? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Olha só! Existem duas metodologias, pessoal, que são muito interessantes e bem fáceis de realizar, tá? Uma é a análise do discurso do sujeito coletivo. Essa metodologia foi desenvolvida pelo casal, os Lefreve, lá da USP de São Paulo, aqui do Brasil, olha que interessante, tá? E ela tem por objetivo explicitar as representações sociais que determinados grupos podem ter a respeito de um fenômeno social, a respeito de si próprios, ou a respeito do Estado, ou de qualquer coisa, tá? Esse objetivo é interessante, pessoal, porque conhecer o que um certo grupo social entende sobre um conceito, sobre uma instituição ou sobre si mesmo é um tipo de informação muito interessante para subsidiar futuras políticas públicas, subsidiar a criação de novas leis, ou até mesmo de soluções de problemas, né, que envolvem todos os ramos do saber. Como eu trabalho na área jurídica, nós já tivemos muitas experiências, né, usando pesquisas envolvendo essa metodologia que foram muito interessantes. Pesquisas, por exemplo, que perguntavam para diferentes grupos sociais o que elas entendiam sobre o direito. Por exemplo, o que são direitos fundamentais para você? Essa pergunta, quando respondida por uma pessoa de classe média, ela tinha um significado. Quando respondida por uma pessoa das elites, né, da cidade, era totalmente diferente. E quando respondida por pessoas ou grupos sociais que caracterizam aqueles grupos mais excluídos, mais vulneráveis, das periferias, né, das cidades, gente, a representação social que essas pessoas têm sobre o direito era absolutamente diferente, tá? Então vejam que coisa interessante que surgem em pesquisas desse tipo. Você pode usar a análise do discurso do sujeito coletivo para produzir informações surpreendentes, informações que vão mostrar como que as diferentes representações sociais elas são construídas e articuladas em uma realidade concreta. Como que diferentes grupos sociais podem construir uma imagem diferente sobre uma determinada realidade. E sabe a vantagem, aliás, ainda, né, uma vantagem dessa metodologia é que diferente dos métodos quantitativos e outros qualitativos tradicionais, você não precisa ter uma amostragem muito grande. Você pode trabalhar com 5 pessoas, 5 entrevistas. 10 entrevistas já é bastante, percebem? Você pode trabalhar com poucas entrevistas e a partir dessas entrevistas você já consegue construir o discurso do sujeito coletivo, tá? Porque o resultado dessa aplicação metodológica é você escrever um texto usando o verbo na primeira pessoa do singular, como se aquele texto representasse a representação das ideias que aquele grupo social, objeto da sua pesquisa, produziu a respeito de uma realidade, tá? Então é bem interessante. Quem quiser se aprofundar mais sobre isso, busca na internet, é super fácil o acesso, tá? A metodologia da análise do discurso do sujeito coletivo. Ela salva muitos trabalhos acadêmicos, tá? Sabe aquele trabalho que você começa achando que vai ter um monte de coisas, bastante bibliografia, bastante dados para trabalhar, e no desenvolvimento do trabalho você descobre que não tem quase nada, né, sobre o assunto e começa a faltar fôlego, não sei mais o que escrever ali, certo? Parece que já terminei o trabalho e ele está com poucas páginas, né? Essa metodologia pode dar um up, dar um gás bem interessante para tornar o seu trabalho mais interessante, mais provocativo, mais criativo, né? E, portanto, uma contribuição mais importante para a comunidade científica, tá? A segunda metodologia que eu quero indicar para vocês é a da história oral. História oral, turma, também é uma metodologia muito interessante. Qual que é a diferença da história oral e da análise do sujeito coletivo? Ó, na análise do discurso do sujeito coletivo, o objetivo é você explicitar as diferentes representações sociais que diferentes grupos podem ter sobre a realidade, tá? A história oral, você não busca construir uma representação social. Você busca explicitar as reminiscências da memória de um grupo social a respeito da história, certo?
Você sabe que na historiografia existe sempre uma história oficial e uma história que fica de lado, uma história que fica esquecida, né? Michel Foucault chama isso de arquivo. Nós temos o arquivo, que é a história dos vencedores, né? A história daquele grupo social que impôs a sua versão da história, e temos aquela história marginalizada, aquela história contada do ponto de vista de quem perdeu a guerra, de quem foi morto, de quem foi excluído, né? É a história de um ponto de vista não oficial. O objetivo da história oral é justamente explicitar, investigar, conhecer essas reminiscências da história, essas outras versões possíveis de uma mesma história que podem confirmar a versão oficial ou podem mostrar outros detalhes, outras perspectivas que podem ser bem interessantes também, tá? Vantagem da história oral também, pessoal, você não precisa trabalhar com índices de verificação empírica com amostragens enormes, né? Estatísticas enormes. Você pode fazer entrevistas estruturadas, abertas, com 5 personagens, com 10 personagens, com 3 pessoas envolvidas naquela questão, tá? Então são pesquisas que não são difíceis de fazer, certo? Comparada com entrevistas de grande número de amostragem, né? São pesquisas que exigem uma inteligência na organização dos dados, sem dúvida, tá? Mas são pesquisas que produzem trabalhos muito interessantes, muito criativos e com uma contribuição muito importante para nosso conhecimento científico, tá? Ó, dei uma dica boa aqui, pessoal, de 2 metodologias bem legais para vocês usarem em trabalhos acadêmicos, tá? Deixa agora ali seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas e até a próxima!